você quer o que todo mundo quer. Um porquê. Pode ser. Eu não tenho. Não, não. Apenas sou. Isso já não deveria bastar? Eu li Anardeus. O livro Anardeus foi escrito pelo Walter Tcherno e publicado em São Paulo em 2013. Ele conta a história do personagem título, o Anardeus, e da irmã gêmea dele, a Isabel. Os dois vivem na cidade de São Paulo. Em muitos aspectos, os irmãos eles são descritos como opostos. O Anardeus ele é um homem de aparência desagradável, com um olhar que perturba as pessoas, enquanto a Isabel é uma mulher muito bonita. O Anardeus sempre se sentiu rejeitado pelo mundo, enquanto a Isabel consegue com facilidade atrair todos os olhares para si, ser querida, ser admirada. O Anardeus sempre viveu à sombra da irmã, observando o mundo muito mais do que participando dele. E essa postura proporcionou ao protagonista um olhar muito afiado sobre a realidade ao seu redor. Então, como narrador, ele vai tecer diversas críticas sobre a sociedade moderna, sobre a vida nas grandes cidades. Mas é claro, essas críticas elas são distorcidas por uma mente profundamente perturbada, egoísta, cruel. Isso porque o Anardeus é um psicopata. Mas eu ainda não falei sobre a característica mais impressionante do Anardeus, o que torna esse livro tão sensacional. O Anardeus ele é capaz, só com o pensamento, de provocar as maiores catástrofes. Por exemplo, quando ele faz 2 trens colidirem, matando centenas de pessoas, apenas para eliminar um dos passageiros a bordo, um homem que ele odiava. Essa habilidade ela é descrita, construída ao longo de toda a história. No início da narrativa, nós sabemos muito pouco sobre ela. Aliás, como o próprio Anardeus, o protagonista ele não consegue explicar como a coisa funciona, como que ele consegue criar essas catástrofes. Ele simplesmente imagina e tudo se torna real. Então ele passa a ver a si mesmo como uma espécie de deus da morte, da destruição. O desfecho do livro, quando nós conseguimos compreender mais sobre o que essa habilidade realmente significa, é simplesmente incrível. Mas afinal, sobre o que trata esse livro, de premissa tão curiosa, tão diferente? Bom, ele fala sobre o relacionamento entre 2 irmãos gêmeos, sobre a construção da figura do duplo, que é um dos meus temas favoritos na literatura. Também sobre o apocalipse zumbi, que curiosamente começa na cidade de São Paulo. Mas na minha opinião, esse livro ele fala essencialmente sobre o poder destrutivo do amor. O Anardeus ele comete todos esses atos de crueldade motivado por um sentimento de rejeição, de vingança. Então imaginem o que um personagem com o poder dele seria capaz de fazer motivado por amor. Não, vocês não têm ideia do que eu estou falando, simplesmente leiam, porque essa história é de tirar o fôlego. Para finalizar, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a escrita desse livro. São 3 narradores, mas para não estragar muito sobre o enredo, eu vou falar apenas sobre um deles, o Anardeus. E é na voz do protagonista que o Walter Tcherno vai experimentar mais, pelo menos em relação à narração. Por exemplo, nos diálogos. Nos diálogos, o nome do personagem que fala vem antes da fala em si. Por exemplo, Mariana aos gritos, eu não aguento mais vocês dois. É interessante notar que os outros narradores não utilizam essa notação. E essa é uma notação bem característica de peças de teatro, de roteiros de cinema. Poderia significar que o Anardeus vê a si mesmo como um personagem de um grande drama, de um espetáculo. Mas é claro que isso é aberto a outras interpretações. Mais uma coisa, a escrita do Walter Tcherno nesse livro ela é muito crua, muito direta. As cenas de sexo, de violência são descritas de forma bem visceral. Mas é importante frisar que não é gratuito. Ajuda a expor melhor, a revelar mais a personalidade do protagonista. Eu queria agradecer muito ao Walter Tcherno e a Guta Bauer por terem me enviado esse livro. Foi um baita de um presente. O Walter Tcherno, ele tem um canal literário aqui no YouTube, inclusive com um vídeo de apresentação do Anardeus. Eu vou deixar o link aqui na descrição.
Já a Guta, ela é uma das fundadoras da Increase Consultoria Literária. Eles representam vários autores, tem também um serviço de análise crítica, de coaching. É um projeto bem bacana e a fanpage da Increase vai estar também aqui na descrição do vídeo. Recomendo muito a leitura de Anar Deus. Foi uma leitura que mexeu muito comigo, sem dúvida está entre os meus favoritos do ano. Abraços e até a próxima!